22 de junho de 2018. A Sérvia venceu a Suíça por 1-0 em jogo válido pela fase de grupos daquela Copa do Mundo. Até que aos 7 minutos do segundo tempo, Granit Xhaka empata para a Suíça. E na comemoração, faz esse gesto aí com as mãos. E aos 44 minutos da segunda etapa, Xherdan Shaqiri vira o jogo para a Suíça. E sua reação imediata é fazer o mesmo gesto. Antes mesmo de tirar a camisa e celebrar loucamente por fazer um gol da vitória no final de um jogo de Copa do Mundo. Um 0-0 estampava o placar entre Sérvia e Albânia pelas eliminatórias da Euro de 2016. Até que por volta dos 41 minutos, sinalizadores começam a ser atirados no campo e um drone sobrevoa o estádio com uma bandeira pendurada. Bandeira que Mitrovic arrancou do drone e trazia um mapa da Grande Albânia, o que gerou uma revolta de todos os sérvios presentes e uma pancadaria generalizada tanto no campo quanto fora dele. Mas afinal, como um gesto com a mão ou uma bandeira podem gerar tanta revolta ou tanto ódio? E o que a Suíça e outro pequeno território europeu tem a ver com a rivalidade entre Albânia e Sérvia? Para entender isso, precisamos entrar nos livros de geografia e história. Afinal, o mundo fora das quatro linhas também entra em campo. E é isso que a gente vai ver no primeiro episódio do nosso novo quadro Entre Linhas e Fronteiras, onde traremos casos em que cultura, geopolítica e religião, entre outros fatores, refletem também no campo e bola. E antes da gente se aprofundar nesse assunto, para quem tá chegando agora, muito prazer, meu nome é Igor. Aqui no 10 a gente fala sobre futebol diariamente com resenhas, histórias, curiosidades e reacts. Então, pô, dá essa moral aí, deixa o like, se inscreve aqui no canal, segue a gente nas outras redes sociais, manda pros teus amigos no grupo de futebol de vocês. E é isso, rapaziada, bora pro vídeo. Bom, para entender todo esse ódio, a gente primeiro precisa falar um pouco sobre um pequeno país que fica entre os dois países, o Kosovo. E por que um país tão pequeno, com cerca de 1,8 milhões de habitantes e menor que o Sergipe, é tão importante? Então vamos voltar mais de 800 anos para trás, lá em 1219, quando havia um território chamado Reino da Sérvia, que era um conjunto de territórios ali entre eles Sérvia e Albânia, que funcionava como um estado próprio. E é aqui que nós conhecemos o nosso primeiro fator muito importante para a história, o fator religioso. Nesse ano foi criada a Igreja Ortodoxa Sérvia, uma igreja independente de todas as outras igrejas que a gente conhece. E não, rapaziada, eu não tô ficando maluco. Eu prometo que isso vai ser importante para a história e vai refletir no futebol um dia. E o centro dessa igreja ficava justamente em Kosovo. Então Kosovo virou ali um ponto central na cultura e na religião do Reino da Sérvia. Acontece que um século depois, a gente conhece o segundo personagem importante nessa história toda, que é o territorialismo. Em 1389, o Império Otomano estava buscando sua expansão dentro da Europa e travou com o Império Sérvio uma das batalhas mais sangrentas que a história já viu. Uma batalha tão sangrenta que a princípio não foi declarado o vencedor, a Batalha de Kosovo. Mas com o enfraquecimento do Império Sérvio após a Batalha do Kosovo, o Império Otomano foi tomando pouco a pouco seu território, até conquistá-lo por completo em 1459. E é aqui que os confrontos étnicos começam. O Império Otomano era uma grande potência muçulmana, e apesar de permitir a liberdade religiosa, os cristãos precisavam pagar mais impostos simplesmente por conta da sua fé. Isso fez com que boa parte da população que habitava ali o reino da Sérvia se convertesse ao Islã, entre eles muitos albaneses. Só que os sérvios mantinham sua fé ali na igreja ortodoxa e não via a mudança como uma possibilidade. E anos depois, um raro momento de união ali entre os sérvios e albaneses resultou numa revolta. Essa revolta aconteceu no Kosovo em 1690 e era contra os otomanos. Os otomanos, como não eram bobos nem nada, não só reprimiram a revolta, como incentivaram os albaneses a se mudarem para o Kosovo, fazendo que os albaneses fossem maioria étnica na região. E a partir daqui, idas e vindas que custaram muitas vidas. Começamos com a independência do Reino da Sérvia de um já decadente Império Otomano, só que sem a região do Kosovo. Essa independência resultou em uma perseguição dos muçulmanos que ainda viviam no Reino da Sérvia, que fugiram na direção do Kosovo. Muitos deles eram albaneses, o que aumentou ainda mais a população na região. Em 1912, é a vez da Albânia enfim conseguir sua independência no Reino Sérvio. E em 1913, tivemos o Tratado de Londres, um tratado para definir as fronteiras dos Balcãs. E a sua assinatura determinou a volta de Kosovo para o Reino da Sérvia, e, consequentemente, sua inclusão no Reino da Iugoslávia, criado em 1918. Os anos seguintes foram anos de perseguição e genocídio. A tentativa da Sérvia de retomada do território Kosovo, muitos sérvios foram levados para morar lá. Por outro lado, cerca de 100 mil albaneses foram ou mortos ou expulsos do território. Na Segunda Guerra Mundial, a proximidade entre a Itália fascista e a Albânia fez com que os albaneses conseguissem de volta o território de Kosovo. E dessa vez, com um genocídio de sérvios estabelecidos na região. A Iugoslávia retomou Kosovo depois da Segunda Guerra, e por lá ele ficou por um bom tempo. Houve até ali um brevíssimo momento de paz, mas na maior parte do período os albaneses tiveram sua cultura reprimida e perseguida. Até que na década de 90, e sim, estamos finalmente chegando nos dias atuais, a Iugoslávia se esfacela. Cada um dos seus países vai buscando sua independência, e com Kosovo não foi diferente. Assim, a sua guerra de independência começou em 1995, e teve sua declaração como independente feita em 2007. Mas muitos países até hoje não reconhecem essa independência, incluindo o Brasil e, claro, a Sérvia. E, obviamente, toda essa história de sangue e perseguição não poderia deixar de refletir no campo e bola. A bandeira que causou toda aquela confusão no jogo que a gente falou no início do vídeo era a bandeira da considerada Grande Albânia, que é como os albaneses enxergam seu território verdadeiro. Isso inclui Kosovo e alguns outros territórios ao redor. A Suíça, outra que foi citada no início do vídeo, não tem nenhuma relação direta com a história, mas acontece que a Suíça é um destino comum para refugiados, e é aqui que ela entra.
O Shaqiri nasceu no Kosovo, mas sua família fugiu para a Suíça quando ele ainda era um bebê. Inclusive, antes daquele jogo contra a Sérvia, já estava criando polêmica. Se você olhasse bem as chuteiras dele, ele estava com a bandeira de Kosovo de um pé e da Suíça no outro. Já o Xhaka seguiu um caminho parecido. O pai dele lutou pela separação do Kosovo, foi preso e torturado em Belgrado. Com 3 anos até ele ser liberado com a condição de deixar a Iugoslávia para sempre. Sua família então foi para a Suíça, enquanto o Xhaka ainda estava na barriga da mãe. Existem mais jogadores refugiados na Suíça, mas eu peguei esses dois como exemplo porque eles são os mais famosos e foram pivôs de confusões recentes. Os se consideram etnicamente albaneses, então é óbvio que quando enfrentasse a Sérvia, um país que causou tanta dor ao seu povo, isso não ia passar batido, né? Então, depois que eles marcaram, o símbolo que foi confundido por uma pomba da paz, isso realmente aconteceu, pelo narrador da Globo, na verdade é uma águia de 2 cabeças, e é o símbolo oficial da bandeira da Albânia. E óbvio que isso gerou uma confusão danada, o governo da Sérvia repudiou e a FIFA inclusive multou os jogadores. Nesse último sábado tivemos mais um capítulo quente nessa história. Albânia e Sérvia se enfrentaram na casa dos sérvios, e na partida válida pelas eliminatórias da Copa do ano que vem, a Albânia venceu o jogo por 1-0 e na celebração do gol, obviamente, a comemoração com a águia de 2 cabeças, enquanto todos os sérvios no estádio gritavam para matar o albanês.